Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos resolver algumas equações do segundo grau. Mas antes de resolver as equações, nós vamos relembrar algumas informações muito importantes. A primeira informação é sobre a forma. A forma de uma equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O termo a, o termo b e o termo c, eles são chamados de coeficientes da equação. Eles são números reais, podem ser qualquer número real. O termo a, ele não pode ser igual a zero, porque senão anula a equação do segundo grau. Existem equações completas e equações incompletas. E existem vários métodos de se resolver uma equação do segundo grau. Hoje no vídeo nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, muito conhecida, delicinha. A fórmula de Bhaskara é b ao quadrado menos 4ac. Esse delta, ele também é chamado de discriminante da equação. E daqui um pouquinho a gente vai ver algumas informações sobre eles também. Finalizando a fórmula de Bhaskara, a gente tem as raízes. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Sobre o discriminante, se o delta, pessoal, dessa equação for maior do que zero, significa que nós teremos duas raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, nós teremos duas raízes reais e iguais. Mas, se o delta for menor do que zero, se der um valor negativo, significa que essa equação não possui raízes reais, ok? Muito bem, vamos para a primeira equação. Aqui nós temos uma equação bem simples, olha só. Nós temos x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, não se esqueça. A primeira coisa que a gente faz quando a gente inicia é separar o discriminante, é determinar quem é o termo A, o termo B e quem é o termo C. Bom, o termo A é um número que acompanha x ao quadrado, olha só, um número que acompanha x ao quadrado é 1. O termo B é um número que acompanha x. O número que acompanha x aqui é menos 2. E o termo C é chamado de termo independente. É um número que não acompanha nenhuma letra. Então, o termo C é igual a menos 3. Muito bem. Agora, nós vamos começar utilizando a fórmula de Bhaskara. Eu sei que a fórmula do delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Olha que delícia, gente. É só substituir. b ao quadrado. O termo b vale menos 2. Então, nós ficaremos com menos 2 ao quadrado. Menos 4 da fórmula vezes o valor de a. A vale 1. Vezes o valor de c. Nesse caso, o c vale menos 3. Muito bem, então nós vamos resolver essas continhas aqui, olha só. Delta é igual a menos 2 ao quadrado vai ser mais 4. Negativo vezes positivo dá negativo. Negativo vezes negativo, nós temos positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Resolvendo isso aqui, nós temos que o valor do nosso delta é 4 mais 12, que é igual a 16. Muito bem. Na parte anterior, a gente viu que se o nosso delta ele possui um valor maior do que zero, significa que ele vai ter duas raízes reais e diferentes. Bom, o nosso delta deu 16. 16 é maior do que zero. Vamos continuar a nossa fórmula, então. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Vamos substituir, então. X vai ser igual a menos o valor de b. Quanto vale b? B vale menos 2.
Olha que delícia. Mais ou menos raiz de delta. Qual o valor de delta? 16. Sobre 2 vezes A. O nosso A vale 1, então 2 vezes 1. Continuando aqui, nós temos que x é igual negativo vezes negativo, positivo 2. Mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4. Sobre 2 vezes 1, que dá 2. Vamos continuar nesse pedacinho daqui, ó. X', que vai ser a primeira raiz, vai ser mais 2, mais 4, sobre 2. 2 mais 4 dá 6. 6 dividido para 2 é igual a 3. Essa é a primeira raiz. Vamos achar a segunda raiz. X, 2 linhas, vai ser mais 2, menos 4, sobre 2. Mais 2 menos 4 é igual a menos 2. Menos 2 dividido para 2 é igual a menos 1. Prontinho, olha que lindeza, pessoal. Então, o conjunto solução dessa equação é igual a menos 1 e 3. Ok? Muito bem. Encerramos por aqui essa equação e logo, logo a gente volta com mais algumas. Beijo!